Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre Oracle. E hoje o nosso vídeo é Oracle Database, o que acontece quando executa um delete, tá, pessoal? Parece, né, um vídeo simples, mas, pessoal, alguns comportamentos, algumas coisas acontecem no banco quando você executa um comando delete no banco de dados Oracle, tá? E o objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês o que acontece no banco de dados, qual é o comportamento que acontece lá no banco de dados e todos os impactos que existem da execução de um comando delete lá no banco, tá? É para mostrar para vocês aqui, eu vou estar mostrando a parte de conceito, a parte prática, para trazer para vocês todos os comportamentos e principalmente os cuidados que vocês têm que observar quando for executar este comando, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então para a nossa demonstração, tá? Como eu falei para vocês, o objetivo aqui é mostrar para vocês todos os comportamentos que acontecem no banco de dados e todos os cuidados que vocês devem ter ao executar um comando delete no banco de dados Oracle, tá? Mas antes disso, pessoal, se você chegou até aqui, peço uma força aí para vocês, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês aí é muito importante para fazer esse conteúdo e chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Conto com vocês, tá? Então vamos lá, estou aqui com a sequência que eu vou estar fazendo aqui para fazer essa demonstração para vocês, tá? Eu simulei um cenário aqui, pessoal, onde eu vou estar executando um delete e vou estar mostrando para vocês tudo que acontece no banco, tá? Aqui também tem um outro script que eu vou estar usando aqui, que eu vou estar usando, não, já usei, mas eu vou estar mencionando ele aqui para vocês. Ambos estarão disponíveis aí para vocês usarem, tá bom? Ambos estarão disponíveis. Então aqui o que eu vou usar e aqui o ambiente, tá, pessoal? Eu estou aqui no ambiente 19C, uma instalação. Essa aqui é uma máquina virtual, estou conectado nela via SSH através do MOBA, tá, para fazer essa demonstração. Aqui eu tenho um banco Oracle 19C Enterprise instalado, tá? Ele não é multi-tenant e aqui está o nome dele, é o RCL19C, tá? Aqui eu tenho mais duas conexões com esta mesma máquina virtual, só para caso eu precise usar aqui, tá bom? E pessoal, eu estou fazendo aqui isso na versão 19 Enterprise, mas isso que eu vou estar mostrando para vocês é um comando delete, isso é nativo, não tem nenhum tipo de licença no Enterprise, tá? Isso acontece no banco. E isso tá, tudo que eu vou fazer aqui vai funcionar a partir da versão 10, tá? Versão 10 e superiores. Multitenant ou não, tá? Enterprise, Standard, XE, qualquer edição. Funciona a partir da versão 10 em diante vai funcionar, tá bom? A ideia é mostrar para vocês este comportamento. Beleza? Então, pessoal, antes de eu fazer a demonstração, eu quero explicar para vocês aqui alguns contextos, alguns conceitos, tá? E trazer para vocês aqui algumas informações em relação a alguns componentes da arquitetura que são afetados por este comando, pelo comando delete, tá? Então eu vou pontuar quais são os componentes, explicar aqui como é que eles funcionam e aí depois eu vou estar fazendo a demonstração e aí vou estar mencionando esses componentes, tá? E aí vocês já vão ter consciência do que são esses componentes, beleza? Então vamos lá, tá? Primeiro essa parte dos conceitos, tá? O comando delete, pessoal, o objetivo dele é bem claro, né? Apagar dados, né? Apagar registros, tá? E quando você faz isso no banco de dados, alguns componentes são acionados, algumas coisas acontecem, em alguns componentes da arquitetura do banco, Oracle entram em ação e eu vou estar pontuando alguns deles aqui não, todos os que são afetados pela execução deste comando, tá? E pessoal, vamos lá, né? Delete, né? A gente tem uma certa brincadeira com os delete aí, né? Delete sem where, deletar dados é perigoso, faça sempre com consciência, né? Delete é aquela novela, né? Mas se você souber como é que funcionam as coisas, você até pode fazer, né, ter um equívoco, né? Não que você possa, mas às vezes acontece, você se equivocar num comando delete. Mas se você entender um pouco da arquitetura, você vai ver ali que algumas coisas podem ser revertidas, tá? Mas primeiro vamos lá, quais são os componentes, tá? Primeiro deles, pessoal, Redo. Pessoal, eu não vou estar entrando em detalhes da arquitetura como um todo, tá? Eu vou estar falando apenas dos componentes que são afetados pelo delete, tá? Não vou estar falando da arquitetura do Oracle como um todo, beleza? O primeiro que é
componente aqui que é utilizado e afetado é redo, geração de redo. Tá, pessoal? E aqui eu explico o que é o redo. O redo é um componente crucial para a operação do banco de dados, Oracle, certo? Sua função é armazenar cópias das alterações que ocorrem no banco de dados. Olha aí, esse é um ponto importante, tá, pessoal? Toda alteração é feita uma cópia. E essa cópia vai estar onde? No redo. Tá? Para tal objetivo, os seguintes componentes são envolvidos. O redo log buffer, que é o quê? A cópia sendo escrita na memória. Né? Refere-se à memória, onde inicialmente as cópias são feitas, né, pessoal? Porque a gente sabe que toda a mágica acontece na memória. Então tem um buffer lá direcionado para o redo, beleza? Outro componente, redo log files, refere-se aos arquivos em disco que registram todas as alterações feitas. A gente sabe que quando as operações acontecem na memória RAM, se desligar o computador se perde, né? Então, para que esse rastreio, essa trilha de alterações seja de fato persistidas, tem o redo log file, né? Refere-se aos arquivos de disco que registram as alterações feitas, tá? E o log writer, que é o LGWR, refere-se ao processing background que copia os dados da memória, redo log buffer, para o disco, redo log file, tá? Então, a gente já entende ali uma sequência, né? A gente tem as cópias das alterações, elas estão aonde? No buffer, redo log buffer. Elas precisam ser escritas no redo log file para serem persistidas, beleza? E aí tem um processo em background que faz essa retirada do buffer para o disco, que é o log writer, tá? E esse componente permite que as operações sejam refeitas caso seja necessário. É o que eu disse, né? Ele faz uma cópia das alterações, então eu consigo sair recriando tudo o que aconteceu no banco de dados através das gerações de redo, tá? E aí, para ilustrar melhor, pessoal, uma figurinha aqui, só para mostrar para vocês o que é o redo, né? Então, a gente tem o buffer, que é esse cara aqui, redo log buffer, tá aqui, certo? Isto é a memória, tá? É a instância carregada na memória. A gente tem aqui o LGWR, log write, e aqui é que tem os redos log files, tá? Que podem ser chamados aí também de redo log file online, tá, pessoal? É um nome que vocês podem ver aí também, tá? Então, os três componentes que eu mencionei, eles estão aqui. Então, do buffer, o processing background pega e copia para o disco. Simples assim. Tá? E qual é o objetivo do redo? Manter cópias das alterações que estão acontecendo no banco de dados. Beleza? Então, esse é um dos componentes. Qual é o outro? Geração de undo, tá? E aí, pessoal, vamos para o inglesinho, né? Redo, refazer, undo, desfazer, tá? É do inglês, né? Então, é bem intuitivo o objetivo deles, né? Redo é você refazer. Geração de undo, undo é o quê? Desfazer. Né? Então, esse é o outro componente que é envolvido dentro de uma operação de delete, tá? Undo é um outro componente da arquitetura do banco de dados. Sua função é armazenar uma cópia do dado antes dele ser alterado. Então, percebe que é um comportamento diferente, né? O redo armazena uma cópia da alteração, o undo armazena uma cópia do dado antes dele ser alterado, certo? Então, até os nomes ficam intuitivos aí, né? Redo, refazer, porque tem uma cópia da alteração, undo, desfazer, porque tem uma cópia antes do dado ser alterado. Se eu quiser reverter a operação, é undo, né? Para tal objetivo, os seguintes componentes são envolvidos. Processo servidor é o processo responsável por responder às solicitações do processo de usuário, e é ele também que faz a cópia do dado antes dele ser alterado. Cópia do dado para o local onde ele vai ser armazenado, né? Tablespace de undo é a tablespace responsável por armazenar o dado antes dele ser alterado pelo processo de servidor, tá? Então a gente tem um processo de servidor que vai fazer essa cópia, e onde é que vai ser armazenado? Tem uma tablespace específica chamada tablespace de undo, tá? Que essa cópia, vocês vão ouvir muito o termo chamado snapshot, essa cópia é chamada de snapshot, e essa cópia vai ser armazenada na tablespace de undo, tá? Esse componente permite que as operações sejam revertidas caso, né, seja necessário. Ou seja, eu quero desfazer uma alteração, quero reverter uma operação. É undo que vai ser utilizado, tá? E é claro que tem as operações aqui do commit rollback que a gente vai estar falando, né, que vai permitir eu desfazer, né? Então a gente vai estar entendendo isso. Mas antes disso, outra parte que é o undo, tá? Para toda operação, né, a gente está falando aqui de delete, tá, pessoal? Mas isso vai acontecer também para update e insert, tá? Então essas operações também vão passar pelo undo, certo?
E o undo aqui ele mostrou como circular, porque a table space, apesar de ser uma table space, é como se fosse algo circular mesmo, tá? As cópias, né, os snapshots, só vão permanecer na undo enquanto uma transação estiver ativa ou se for necessário para reverter uma transação. Não tem mais dependência de alguma sessão ativa, aquele dado pode ser sobrescrito. Tá? Undo não é uma table space para persistir dados eternamente. Tá? Esse não é um objetivo dele, é só para esse fim aqui mesmo. Tá? Então, só para vocês entenderem aqui um pouquinho, né? Entender o que é que desenha, é mais ou menos essa dinâmica. Tá? Então, os dois componentes basicamente da arquitetura que são envolvidos são esses dois, tá, pessoal? Redo e undo. E aí, outro ponto, possibilidade de commit e rollback. Vamos entender isso aqui, ó, porque eu coloquei isso aqui. Ó. Commit, o commit, né, esse comando efetiva a operação de delete, não sendo mais possível revertê-la. Então, pessoal, toda vez que você executa um delete, tá, aquele dado vai ser alterado só para a sua sessão. Enquanto você não commitar, não fizer executar o commit, aquele dado não vai ficar disponível para as outras sessões. Isso é o que a gente chama de isolamento. Tá? Enquanto você não efetuar o commit ou o rollback, no caso aqui o commit, aquele dado não vai ficar disponível para o resto do banco de dados. Tá? Então, toda vez que eu executo um delete, o que eu tenho que fazer? Um commit ou um rollback. Se você não executar o commit, a sua transação não vai ser finalizada, né, com a alteração que você fez. Tá? Então, qual que é o objetivo do commit? Esse comando efetiva a operação de delete, não sendo mais possível revertê-la. Tá? Em parte, a gente vai estar vendo isso aqui mais para frente. Tá? Rollback, esse comando desfaz a operação de delete, sendo necessário fazer novamente a operação, caso realmente queira deletar os dados desejados, tá, pessoal? Eu posso executar um comando de delete, mas me arrepender ou ver que eu executei um delete errado. O que eu faço? Ao invés de commitar, eu faço um rollback. Qual que é o lance aqui? Você não danificou o dado, né? Vamos colocar dessa forma, mas você vai ter que fazer de novo para poder, de fato, alterar o dado que você quer alterar, tá? Então, o rollback ele vai desfazer. E aí, quando você executa um rollback, o que ele usa? Undo. Tá? Ele usa undo para poder desfazer a alteração que você acabou de fazer, né? De efetuar. Tá? Bom, essas são as duas operações possíveis após o comando delete, tá? Com um adendo de que se for efetuado um commit, não será mais possível reverter a operação, tá, pessoal? Via de regra, esse é o comportamento, tá, pessoal? Commitou, Felipe, mas o meu delete foi errado, eu deletei mais dado do que eu queria. Aí eu falei, e aí, commitou? Commitei. Eu falei, ixi, cara, complexo. Tem algumas formas de talvez contornar, a gente vai estar vendo aqui agora, mas via de regra, tá? Não será mais possível reverter a operação. Por que via de regra, pessoal? Coloquem isso na cabeça de vocês, para vocês não fazerem a execução de um delete errado, tá? Para quê? Para que você não tenha que mover fundos imundos para reverter aquilo que você fez de errado, tá? Então, a hora que for fazer um delete, façam com consciência. E eu vou estar dando algumas dicas ali mais para frente também, tá bom? Ó, operação de delete pode ser demorada, pois vão gerar sempre redo e undo, tá? O delete, pessoal, ele é uma operação demorada, né? Se você estiver fazendo uma deleção de muitos dados, e quando eu digo muitos, é muitos mesmo, tá, pessoal? Não é qualquer 100 ou 1000 linhas, tá? É muito mais que isso. Por quê? Porque ele vai, né, acarretar na geração de redo e undo, tá? O undo, para caso eu precise desfazer através de um rollback, e o redo, porque caso eu precise refazer aquela alteração em um backup, em um restore recover de um backup, tá bom? Então, ou para um recover de instância, tá? Essa é uma garantia, esse é o componente, o redo é o componente que garante que uma alteração não vai ser perdida, tá bom? Por isso que essa operação pode ser demorada, porque vai consumir recursos da máquina, tá, pessoal? Memória, CPU, disco, tá bom? Então, o delete ele pode ser demorado sim, dependendo da quantidade de linhas que você está deletando, tá? E aí, esse é um ponto que você tem que ter atenção, tá bom? Se o delete for muito grande, você tem que entender que isso vai ser demorado, tá? E avaliar se realmente você quer fazer aquilo, né? Então, tem que estar ciente disso. E aí, a pergunta que não quer calar, né? É possível reverter a operação de delete depois do commit? Eu falei aqui, né? Via de regra, né? Não será possível, commit não será mais possível reverter a operação. Mas tem como? Tem.
tá? E aí eu coloquei aqui, ó, através de operações de flashback, tá, pessoal? E aí a operação de flashback vai depender do tempo de retenção dos snapshots aqui na undo, tá? E dependendo também do teor da operação. E só vai ser possível se tiver os snapshots ainda aqui no undo, tá, pessoal? Então, assim, dá para reverter com flashback? Dá, se você detectar a tempo para poder usar o flashback para reverter a operação, tentar reverter a operação. Tá bom? Então, qual que é a minha dica aqui, pessoal? Fez o delete errado, avisa o mais rápido possível o DBA, ou se você sabe fazer o flashback, já avalia lá se é possível fazer. Tá? Não espere, tá, pessoal? Porque como o undo é circular, aqueles snapshots podem não estar mais lá. Tá? E aí a operação de flashback pode ser que não funcione. Tá bom? Se você demorar muito tempo para usá-lo. Tá? O flashback é a forma de você fazer isso mais rápido. Tá? E aí, ou backup. Se você tiver backup, pessoal, até antes daquela operação, né, você pode usar o backup para tentar reverter a alteração, tá bom? Só que vai ser mais trabalhoso, né? E aí vai depender da técnica, você vai usar reman, vai usar data pump, tá? Então, dá para reverter? Dá, com flashback ou backup. Flashback é um método mais rápido, porém, você precisa fazer ele o mais rápido, o quanto antes, né? Detectou o problema? Já abre o bico, chama o DBA e fala, cara, me ajuda, vamos resolver. Porque aí pode ser que com flashback seja possível. Ou com backup, aí vai ser mais trabalhoso, né? Ou você faz um ambiente separado, ou faz ali dentro do esquema só que com outro nome. Tem várias formas, mas vai ser mais demorado. De fato vai ser mais demorado. Tá? Então é possível sim com essas duas formas, só que insisto, cuidado, tá? Melhor você se planejar bem aí para não fazer caca. Beleza? O delete é perigoso, tá? E aí agora sim, pessoal, entendemos os conceitos, já dei algumas dicas aqui, né? E aí agora sim vamos para a prática, tá? Eu criei aqui um cenário, tá? Para poder mostrar para vocês, onde eu vou fazer um comando de delete. E aí eu vou estar mostrando para vocês os componentes que são acionados, tá? E alguns detalhes a mais aqui na prática em relação a commit rollback. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o cenário que eu criei aqui, pessoal? Eu criei um usuário chamado principal, tá? Dei grant de DBA aqui, pessoal, só para essa demonstração, tá? Isso aqui não é de fato relevante. E populei essa tabela aqui, ó, com 50 milhões de linhas. E esse aqui está o comando de popular. Tá uma tabela chamada nota fiscais, só para vocês verem aí, né? Coloquei o nome realmente para vocês entenderem, sentir a pressão, né? E aí já está criado aqui, tá, pessoal? Isso aqui já está feito. Né? Só para eu não demorar aqui ser prolixo. Inclusive, ó, se eu fizer um count aqui, ó, nesta tabela, ele vai mostrar ali para a gente 50 milhões de linhas. Beleza? Demorou 2 segundos até para fazer. Tá? Um outro detalhe importante, pessoal, eu vou estar executando aqui nessa máquina virtual, tá? Só que como é um banco pequeno, não tem nada usando a máquina, vai ser só a minha sessão, as coisas vão ser mais rápidas mesmo, tá bom? Porém, se você fizer essa operação em um banco que é muito acessado, banco de produção, né? Vamos colocar dessa forma, e tem muito consumo, naturalmente tudo vai ser mais lento. E esse é o grande pulo do gato, né? Eu falei para vocês aqui, ó, a operação de delete pode ser demorada, pois vão gerar redo e undo. E aí, se tiverem outras operações acontecendo no banco, e é o que acontece, né, em um ambiente de produção, vai ser mais demorado ainda, tá? Mais um ponto de atenção para você avaliar a necessidade de fazer e por que fazer, tá bom? Então, o objetivo aqui é mostrar os impactos que você vai ver caso você execute. Beleza? Então, tá tudo feito aqui já, a tabela já está ali, é nela que a gente vai trabalhar, tá? E aí sim, vamos fazer o comando delete, né, pessoal, para entender esse comportamento, tá? O comando está aqui, tá? Eu vou deletar 1 milhão de linhas, tá? Fiz aqui, ó, delete, esquema, tabela, tá? Eu vou conectar aqui com o usuário antes, na verdade, tá? Antes de fazer, então eu vou conectar aqui, vou copiar ele aqui, ó. Connect, principal, vou botar a senha, show user. Estou com o usuário principal, tá? Eu vou executar a operação com ele. Então, ó, pessoal, dica master aqui antes de fazer um delete, tá, pessoal? Faça um select. Para quê, Felipe? Para você descobrir se o seu where está de acordo. Um lance aqui antes, tá, pessoal?
Se você quer deletar todos os registros, por exemplo, imagina que eu quisesse deletar os 50 milhões de registros. Você vai usar o delete? Não, pessoal. Se você quer deletar todos os registros, você vai fazer uma dessas duas outras operações. Ou você vai dropar a tabela, e aí, se você quer deletar os registros, não faz sentido ter mais a tabela, né? Ou você dropa a tabela, ou você usa o truncate, tá? Que inclusive eu estarei falando em outro vídeo, tá? Ah, Felipe, eu quero deletar todos os registros. Posso usar o delete? Não, você até pode, mas percebam, ele vai fazer operações de redo e undo e vai ser muito pesado, tá? O delete é só se você quiser deletar algumas linhas, tá? Algumas várias linhas, mas nunca todos os registros, porque se você quer apagar todos os registros, não faz sentido usar o delete, tá, pessoal? Você vai usar, ou você vai dropar a tabela, ou você vai usar o truncate, tá? E aí, o truncate eu estarei falando em outro vídeo. Beleza? Por isso que eu mencionei o where aqui, né? Porque se você vai deletar todos os registros, pessoal, não faz sentido você usar o delete. Esse é o pulo do gato, tá? E aí, se você, né, partindo do princípio que você vai deletar apenas uma certa quantidade de linhas, mas não todas, sempre faça um select com o where que você vai usar, pessoal. Por quê? Para garantir, para você validar, tá? Se o where vai trazer somente os registros que você quer apagar, tá, pessoal? Não faz sentido, né, você testar o seu where direto do delete, porque o mesmo where do select será o do delete. Então faz o select antes, ó. Tô aqui fazendo um select no ID menor ou igual a 100 mil. Quantas linhas ele tem que trazer para mim? 100 mil. Eu estou fazendo um count, olha lá, trouxe 100 mil. Então, o meu where está certo? Tá. Posso fazer o delete? Posso. Eu estou ali minimamente, né, resguardado em saber os registros, a quantidade de registros que serão de fato deletados. E aí, mais do que fazer o count, pessoal, é ver, né? Aqui eu fiz um ID, a select ID from, aí eu coloquei 100, pessoal, só para ele não ter que trazer 100 mil, né? Então, ó, 100 registros. Beleza, aí eu valido aqui, pessoal, é o olhômetro, né? Está trazendo apenas os registros que eu realmente quero deletar, ó. Nesse exemplo aqui, né, como eu falei, coloquei 100 para não trazer tudo. Ele está trazendo para mim, ó, do ID 1 ao ID 100, ó. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou validando o meu comando de where. Tá, pessoal? Então, sempre façam um select antes com o where que você quer colocar no delete para validar se os registros que você está apagando são aqueles mesmos, tá? Então, dica de ouro aqui, tá, pessoal? Dica de ouro. Beleza, validado. Agora sim eu vou fazer o delete. Eu vou fazer o delete de 1 milhão de linhas, tá, pessoal? Para quê? Para ele gerar o redo e o undo. E eu quero mostrar para vocês quero mostrar para vocês o redo e o undo gerado, tá? Então, ó, vou executar o delete e ele vai fazer. E aí percebam, ó, demora um pouco, ó. Demorou 5 segundos, certo? Como eu falei para vocês, delete, a operação de delete pode ser demorada, pois vão gerar redo e undo, tá, pessoal? Então, esse é o lance do delete. E o delete ele vai gerar undo e redo e undo por conta das operações de ACID, tá? Para você conseguir desfazer a alteração ou refazer a alteração, tá? Por isso que ele é mais lento, mais demorado mesmo, porque vai envolver outros componentes da arquitetura, tá bom? E aí fiz, ó, demorou 5 segundos, mas como eu falei para vocês, né, essa máquina aqui é uma máquina, né, um laboratório, não tem nada acontecendo, não tem consumo de CPU, então ele foi assim deveras rápido, né? Mas em um ambiente produtivo, provavelmente isso aqui ia demorar muito mais tempo, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem essa dinâmica. Fizemos o delete, beleza? Ó, neste momento ainda não comitamos nem fizemos rollback, tá? Apenas fizemos o delete. E agora sim eu quero mostrar para vocês, ó, o redo que ele gerou e o undo que ele gerou. Para isso, pessoal, eu coloquei aqui algumas carries, tá? A gente vai ver dentro do próprio banco de dados o redo que ele gerou e o undo que ele gerou, tá bom? Eu vou conectar aqui, ó, em outra seção, ó, já estou aqui conectado na outra seção do shell, né? Já rodei aqui as variáveis de ambiente daquele banco, tá? Vou entrar aqui no banco e aí vamos ver, tá? Opa, escrevi errado.
Vamos ver essa geração aqui desses componentes que eu acabei de mencionar para vocês. Para redo, pessoal, a gente vai fazer uma consulta na $session e na $sess.io. Eu coloquei duas carries aqui, tá? Para a gente poder validar a geração do redo. Em uma delas eu vou ver a sess.io e a $transaction, tá? E aí eu vou executar para vocês aqui para vocês verem, tá? Os redus que foram gerados no banco. Ó. Vou copiar e vou colar, tá? Ó, deixa eu formatar aqui porque não ficou legal. Deveria ter feito isso antes, inclusive, né? Então, ó, acho que aqui eu consigo. Ó, set page size 5000, set line size 300. Vamos ver se isso aqui ajuda já. Já fica melhor aqui a visualização. Ó, já ficou melhor, ficou menos pior, né? Acho que dá só para ficar menos pior. Vou colocar aqui, ó. Call s.username format A20 para ficar mais bonitinho ali a formatação. Não pegou porque eu coloquei o S aqui. Beleza, ficou mais bonitinho agora, né? Vai aparecer bonitinho para vocês. Ó, olha lá. Aqui, pessoal, ele vai mostrar para a gente quem que gerou, quem que teve, na verdade, por conta dessa view aqui, ó, VLCSIO, ele vai mostrar os blocos, blocos alterados, tá? De sessões ativas. Como a gente não fez commit nem rollback, essas 1000 linhas só não vão aparecer mais para esta sessão aqui, tá? Se eu fosse ou abrisse uma outra sessão aqui, elas apareceriam. Mas aqui ele já registra quem foi as sessões que mais alteraram blocos. E aqui quem é que está aparecendo? Olha lá, a sessão principal do SQL Plus com mais de 27 mil blocos alterados. Por quê, pessoal? Fiz um delete aqui de 1000 linhas, né? 1 milhão de linhas, né? Então, muita coisa foi alterada aí, né? Então, ele mostra aqui pra gente, ó, o redo que foi gerado. Né? Basicamente, os blocos alterados. Então, se tem bloco alterado, ele vai ter redo gerado. Tá? Essa outra view aqui, deixa eu até copiar aqui também, a da $transaction, ele vai mostrar também a mesma coisa. Tá bom? Dos redo gerados. Tá? Mas aí ele vai mostrar só a seção do redo, né, que tem uma transação ativa, por isso que ele está com transaction. Tá? Aqui na de cima ele vai mostrar as que mais, ordenado pelas que mais alteraram blocos para as que menos alteraram. E aqui ele mostra o used blocked, né, e os blocos de recuperação. Tá? Por isso que ele está mostrando aqui. Então, a gente percebe, no banco a gente consegue ver aqui, ó, o user principal é o nosso usuário aqui. Tá? Então, significa que esses caras aqui são dessa operação que nós acabamos de fazer. E o undo, como é que eu vejo, Felipe? Tem outro carry aqui, ó. Tá? Eu usei aqui, ó, algumas outras transações, outras views, quer dizer, do session, transaction, data files e process. Tá bom? E aí a gente vai pegar ali, ó, os blocos que estão lá na table space de undo. Tá? Igual eu mencionei, né? Table space de undo é onde estão armazenados os undos. Os snapshots. Tá? Então, ó, vou copiar aqui, colar. E aí ele vai mostrar pra gente, ó, que tem uma sessão ativa com usando o undo, ó, active, tá? Gerado o undo. Aqui ele mostra até a carry e mostra o status, ó, o wait. Por que o wait, Felipe? Porque eu ainda não efetuei nem commit nem rollback, tá? Então essa sessão vai ficar aberta aqui ainda. E aí esse aqui é os blocos que eu estou buscando da table space de undo ativos, de sessões ativas, e aí ele traz pra gente. Tá? Então, para vocês verem diretamente no banco, tá? Na prática, o undo, o redo e o undo gerado. Tá bom? E aí a gente tem, depois que a gente consulta essas informações, a gente tem efetuar commit e rollback. É o lance todo, né, pessoal, de uma transação. Como eu falei lá, commit efetivo, rollback desfaz. Vamos executar o rollback? Ó. Vou executar o rollback aqui para vocês verem. Ou seja, não era isso que eu queria. Vou desfazer. Tá? Rollback, pessoal, ele vai ser demorado também, tá?
Ele demorou aqui 4 segundos. Ó. Por que ele vai ser demorado, Felipe? Porque ele está pegando os dados do undo e colocando de volta. Tá bom? Então, o rollback ele vai ser demorado também. Tá? Se você deletou muitas linhas, tenha paciência se você executar o rollback. É o banco fazendo a operação de desfazer tudo que você fez. Tá bom? Inclusive, uma outra dica, pessoal, por exemplo, não façam muitas deletes, né? E deixe o commit só para o final. Façam commits parciais, tá? É uma dica muito boa aí, né? Porque se tiver que desfazer uma alteração, vai desfazer só um pedacinho, não ela toda. Porque se tiver que fazer ela toda, vai demorar mais. Tá bom? Ó, beleza, fiz o rollback, pessoal. Vamos ver aqui de novo, ó. Vamos ver aqui, ó. Redo. Vamos ver o que está acontecendo aqui agora, redo. Beleza? Aqui ele vai continuar mostrando, tá? Que é a que mais gerou redo. Mas a outra aqui, ó. Vamos ver se ele vai mostrar, porque ele tem que pegar ativas, ó. Já não mostra mais que tem uma seção ativa com redo. Tá? E o undo? Vamos ver se vai ter. Olha lá, não tem mais. Tá? Então ele só vai manter undo e redo enquanto a operação que está fazendo estiver ativa. Beleza? E aí, pessoal, vou executar aqui o delete novamente, tá? Porque eu quero essa transação pendente para fazer o commit agora, né? Então, eu executei aqui, ó, novamente. Beleza, agora demorou 7 segundos, né? Perceba aí que variou um pouco, né? Novamente, se a gente vier aqui, ó, a última consulta foi do undo, ó, então tá lá. O undo tá aqui e o redo. Redo tá lá. Beleza? Então tá gerado aqui, só tá aguardando o quê? Commit rollback. Já efetuamos o rollback, né, pessoal? E aí agora sim é fazer o quê? O commit, né? E aí, muito cuidado, tá? Porque se você efetuar o commit, pessoal, de uma operação que talvez você não desejasse que tivesse acontecido, sabe o que acontece, né? Cuidado, tá? Commit. Se você tiver realmente certeza do que vai ser alterado, tá? E para você efetivar a alteração. E um detalhe que eu esqueci de mostrar. Eu mostrei aqui que a gente consegue ver undo e redo gerado pelo banco, tá? Mas no alert log do banco de dados, pessoal, a gente consegue identificar essas operações também. Eu até tinha colocado aqui, tinha me esquecido, tá? Ó, aqui eu estou no alert log, tá? Eu já tinha colocado aqui antes, ó. Eu fiz um tail ali, ó. Como é que a gente vai descobrir se teve undo ou redo undo gerado de uma certa quantidade, tá, pessoal? Aqui ele não está pegando, deixa eu fazer um VI, tá? O que vai aparecer no alert log? E eu acho que aqui nessa operação que eu fiz não apareceu. Ele vai aparecer isso aqui, ó, tá? Isso aqui é switch log do redo, log file, tá, pessoal? Se estiver acontecendo muito isso aqui, quer dizer que está gerando redo, tá? E tá ok, beleza? E undo, tá? O undo, como é que ele vai aparecer aqui? Deixa eu ver se aparece aqui em algum... Aqui, ó. Isso aqui foi de antes, mas acho que não foi de agora, foi de antes. Mas vai aparecer isso aqui, ó. Resize Operation da TableSpace Undo aqui, ó. Tá? Se tiver uma sessão consumindo muito redo, vai aparecer muitas operações de resize do undo. Tá, pessoal? Isso se o undo já não tiver crescido, né? E muito log switch. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que você pode ver no alert log, que identifica, né, que está tendo muita geração de undo e redo. Tá? É uma outra forma de você ver. No banco é mais assertivo, tá, pessoal? Aqui é porque podem ter outras operações fazendo isso. Tá? Então, fica aí esta outra dica. Vou até deixar o tail aqui do alert log. Tá? Então vamos lá, pessoal, hora da verdade, né? Eu já disse o que acontece aí quando eu efetuo o commit, né? Então, ó, commit, feito, tá? Commit é rapidinho, tá, pessoal? Porque as operações já estão no redo, então ele só vai falar assim, ó, beleza, tá certo, tá? Se tá no redo, pessoal, já tá tudo certo, não precisa ser escrito de fato no disco, tá bom? E aí se eu fizer o count aqui novamente, ó, tem que ter diminuído aí umas linhas, né, pessoal? Vamos ver? Tem que ter diminuído ali umas linhas, né? Ele deve... Ó, 49 milhões. Tá? Agora sim as informações ficam disponíveis aqui. Eu podia ter feito isso antes, né? O count antes e o count depois, né? Do commit.
né? Aqui mesmo pelo CIS eu consigo consultar, né? Olha lá, 49 milhões de linhas, né? Então ficou disponível para todas as sessões no banco de dados, tá, pessoal? E aí, pessoal, tudo isso que eu mostrando para vocês entenderem o comportamento, tá? Desta operação de delete no banco, né? Nós vimos na prática onde é que isso vai, né? Tudo mais, tá? Então, muito cuidado, né? E aqui, ó, no fim, cuidados necessários ao executar, né? O comando de delete, tá, pessoal? Por quê? Eu coloquei aqui algumas coisas, ó. Espaço em disco. Por quê, pessoal? Se o seu banco estiver no modo archive, ele vai gerar muito archive, tá? Archive vai ocupar espaço em disco, tá? Então, pessoal, então você vai ter que ficar monitorando o espaço em disco. No meu caso aqui, o barra, tá? Por quê, pessoal? Se por acaso faltar espaço para escrever archive, o banco vai parar. Tá bom? O banco vai ficar travado, vai congelar, tá? E aí, né? Qual que é a dica aqui em relação a isso? Faça, se você quer fazer, faça parcelado, tá? Preciso deletar muitos registros, Felipe. Aí quando eu falo muitos registros, pessoal, é para lá de 1000, tá? E isso pode gerar muito impacto. Beleza, pessoal, faz por partes, em dias separados, tá? Tanto para não impactar pouco na performance, quanto para você monitorar essas partes aqui, ó. Espaço de disco archive, table space de undo, porque ele vai ter que armazenar os undos, tá? E a table space do próprio usuário, tá, pessoal? Na verdade, a do usuário nem vai impactar tanto, né? Coloquei aqui, mas é porque é um delete, eu tinha esquecido desse detalhe, tá? Se fosse um insert, impactaria. Mas é bom ficar de olho também, tá? Mas archive e undo, pessoal, vai impactar diretamente no disco, tá? Na verdade, no dispositivo de armazenamento, tá? Porque pode ser tanto um file system quanto um ICM. Então, o archive, porque ele vai gerar muito, se faltar espaço, vai parar o seu banco. E a table space de undo também, se ela chegar no limite do tamanho dela, porque está gerando muito undo, as operações vão começar a receber erros, tá? Que não vai ter mais undo para poder fazer a cópia do snapshot, tá? E se não puder fazer a cópia, o banco para também, tá? Então, tudo isso para falar, tudo isso que eu falei antes para tomar esse cuidado, tá? Nunca parar a transação antes do commit, tá, pessoal? Porque vai ser muito complexo você parar, tá? E aí, por isso que eu falei daquela dica dos commits parciais, né? Separa aí, né? Tantos blocos do comando do delete, efetua um commit por blocos, tá? Para quê, pessoal? Para que se você quiser desfazer uma transação, não seja um desfazer de uma transação muito grande, tá? Porque se eu efetuar o rollback, ele vai demorar muito a fazer o rollback, tá? E, pessoal, não adianta reiniciar o banco de dados, tá? Não adianta reiniciar o banco de dados para tentar acelerar uma operação de rollback, de um delete, tá? Por quê, Felipe? Porque se você reinicia o banco de dados, aquela transação vai ficar pendente, tá? Quando o banco reiniciar, ele vai identificar que aquela transação não sofreu commit. E o que ele vai fazer dela? Automaticamente, rollback. E você vai ter que esperar da mesma forma o rollback terminar enquanto ele tiver o banco estiver iniciando, tá? Adianta reiniciar o banco de dados? Não, não adianta, pessoal. Não adianta reiniciar o banco de dados, porque ele vai fazer a operação de rollback da mesma forma. Então, paciência, que vai dar certo. E aí um cenário que eu já vi, tá, pessoal? Em um determinado ambiente de um cliente aconteceu isso, né? Fez uma operação muito grande de delete, acho que era até update, mas se eu não me engano era delete. E aí estava demorando muito, no desespero ele reiniciou o banco de dados. Só que não tinha blocos de commit, né? E ele reiniciou e levou mais de 1 hora para fazer o rollback da operação. Pra vocês entenderam o tanto que a coisa era grande, tanto que a operação era grande, né? E aí não tinha o que fazer, pessoal, era esperar. Não tinha o que fazer, era esperar o rollback terminar, tá? É o processo do banco de garantia que nenhum dado vai ser perdido e nenhuma transação que não foi comitada não seja efetivada, tá bom? Então, muito atento a essas dicas aqui, pessoal, porque eu já vi muita gente fazer umas caquinhas aí, né? E aí não sabia como proceder porque não sabia o comportamento do banco de dados. E foi isso que eu acabei de trazer para vocês. O impacto e o comportamento do banco de dados quando você executa um comando de delete. Beleza, pessoal? Então, tá falado aí para vocês tudo sobre o delete no banco de dados Oracle, tudo que acontece. Então, tenham cuidado, façam com cuidado, validem e não façam caquinha, tá? E, novamente, pessoal, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal,
peço essa força. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve. Tem outros vídeos aí no canal bem legais em relação a Oracle, tá? Assiste aí também. Curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para receber notificações. Esse fortalecimento de vocês aí é muito relevante para fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Conto com a colaboração de vocês. Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.